Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos iniciar as nossas audições no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei 26, 16ª legislatura, primeira sessão legislativa, proposta de lei do Governo que aprova o Orçamento do Estado para 2025 e à semelhança do que temos feito nos últimos anos. Eu penso que as boas tradições são para manter. Temos o gosto de iniciar as audições com a presença do Tribunal de Contas, que recordo, cuja presença se encontra prevista na Lei de Enquadramento Orçamental, no artigo 38º, número 6. O Tribunal de Contas é ouvido pela Assembleia da República no âmbito da discussão da proposta de lei do Orçamento do Estado, relativamente às recomendações constantes de pareceres do Tribunal sobre a Conta Geral do Estado. Temos o gosto de, como dizia, de contar com a delegação do Tribunal de Contas, presidido pela senhora professora doutora Filipa Urbano Calvão, que é a primeira vez que temos o gosto de contar com a sua presença. Impõe-se uma palavra de justo reconhecimento do anterior presidente, o senhor conselheiro José Tavares, com o qual sempre tivemos a satisfação de interagir. Eu penso que falo em nome de toda a Comissão relativamente a esse reconhecimento, e desejamos à senhora doutora, aliás, senhora conselheira Filipa Urbano Calvão, as maiores felicidades. Acompanhada que vem da senhora juíza conselheira Ana Leal Furtado, é sempre um gosto revê-la e podermos testemunhar a proficiência dos pareceres que vem reiteradamente fazendo sobre a Conta Geral do Estado e sobre as propostas de mais no relacionamento com a Assembleia da República, acompanhada também do Sr. Diretor-Geral, o Juiz Conselheiro Fernando Oliveira e Silva, que cumprimento, e a Sra. Auditora Coordenadora, a Dra. Maria João Caldas. Cumpre-me apenas recordar os termos em que esta audição decorre. Irei dar a palavra à Sra. Presidente e a quem falar pelo Tribunal de Contas para uma intervenção inicial que se espera conter dentro de 10 minutos, e seguir-se-ão duas rondas, em que a cada grupo parlamentar irei atribuir os tempos que constam da grelha à vista das senhoras e senhores deputados no placar eletrónico. O Tribunal de Contas disporá sensivelmente do mesmo tempo para proceder à resposta. A cada conjunto de perguntas, melhor dito, na primeira ronda, seguir-se-á de imediato a resposta do Tribunal de Contas e depois haverá previsivelmente uma segunda ronda, depende da inscrição individual de cada senhora ou senhor deputado, em que o somatório dos tempos corresponderá uma resposta no final e em conjunto. Assim sendo, reiterando os meus cumprimentos, a palavra à senhora Presidente do Tribunal de Contas, a senhora Conselheira Filipa Urbano Calvão. Faço favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados aqui presentes e a minha primeira intervenção é apenas para assinalar, agradecer, enfim, o agradecimento pela oportunidade que é dada ao Tribunal de Contas para aqui vir prestar esclarecimentos sobre as suas recomendações relativamente à Conta Geral do Estado e, nessa medida, contribuir para o debate, enfim, para dar o seu contributo neste procedimento legislativo relativo ao Orçamento de Estado para 2025. E passava já imediato, se o Sr. Presidente me permitir, a palavra à Sra. Juíza Conselheira Ana Furtado, que, melhor do que eu, fará então aqui uma apresentação sobre esse nosso parecer. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Faço a senhora Conselheira. Obrigada. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, é um prazer estar cá e a oportunidade que é dada pela Lei de Enquadramento Orçamental e em sede de discussão da proposta do Orçamento de Estado, o Tribunal de Contas ser ouvido relativamente às recomendações constantes dos seus pareceres sobre a Conta Geral do Estado, permite trazer ao debate matérias não diretamente sobre as escolhas de política orçamental, mas sim aspectos que a montante dessas escolhas tem afetado as contas públicas e o seu reporte. No caso presente, resultam naturalmente da apreciação que foi feita sobre o parecer da Conta Geral do Estado de 2023, entregue a esta Assembleia no dia 2 de outubro. Neste âmbito e nos minutos de que disponho, a questão que aqui me proponho responder é que implicações a apreciação e as recomendações do parecer sobre a Conta Geral do Estado têm para a programação orçamental do ano de 2025. Irei centrar a minha resposta em duas áreas. Uma que tem a ver com a importância do calendário, a outra com a importância da qualidade da despesa. Sobre o calendário do processo orçamental, vejamos. A Conta Geral do Estado é entregue a 15 de maio.
O Tribunal de Contas emite o seu parecer até 30 de setembro. Ora, já não se justifica que a Conta Geral do Estado de 2023 seja discutida e aprovada só depois do Orçamento de Estado de 2025 ser aprovado. Assim, um calendário em que o processo de discussão do Orçamento de Estado inclua também a apreciação da conta do ano anterior será da maior utilidade. E porque os calendários são muito importantes, permitam-me destacar ainda nesta primeira observação a falta de cumprimento dos prazos de implementação da Lei de Enquadramento Orçamental. Contrariamente ao previsto na lei, a Conta Geral do Estado de 2023 não inclui informação financeira consolidada, o que motivou um juízo de não conformidade com a lei. Relembro assim aqui a necessidade da adequação deste prazo legal. Neste parecer foram emitidas 67 recomendações que cobrem de forma abrangente a atividade financeira do Estado em 2023. Numa grande parte destas recomendações, o Tribunal recomenda melhorias específicas ao nível do reporte, para que inclua mais e melhor informação, mais detalhe, novos elementos, informação prospectiva e de gestão. Todas essenciais para melhorar o debate, as decisões e, consequentemente, a eficácia da política orçamental. É assim sobre as recomendações que impactam na qualidade da despesa que recai a minha segunda observação, como identifiquei no início. Destaco neste contexto recomendações emitidas em 3 áreas. Primeira, a reforma das finanças públicas. O Tribunal, quase em simultâneo com o parecer, aprovou um relatório da auditoria, o 9º sobre esta matéria, que também foi remetido a esta Comissão. A auditoria, que inclui também a auditoria a 5 dos contratos executados com financiamento PRR e o estado dos projetos, agora com elevado financiamento, relembro, são 122 milhões de euros do PRR, conclui que os riscos na implementação desta reforma continuam a centrar-se ao nível da sua gestão e ainda do seu planeamento. Existe um novo modelo de governação, pelo que foi recomendado ao Sr. Ministro das Finanças que garanta a liderança deste processo e que assegura a articulação entre as entidades envolvidas, de forma a evitar desperdícios na utilização destes avultados financiamentos. Ou seja, é necessário assegurar a concretização da reforma em todas as suas vertentes. Não basta assegurar a execução dos investimentos PRR. É também essencial, para além da reunião destas condições técnicas que à partida serão asseguradas com os investimentos PRR, designadamente dos novos sistemas de informação, o relatório dá nota de que é importante assegurar a capacitação dos recursos humanos dentro da própria administração pública. Neste contexto, é bem-vindo o compromisso explícito em sede do relatório do Orçamento de Estado para 2025, com a urgência na implementação da reforma. Também é explícito, na proposta de lei, o objetivo de revisão da Lei de Enquadramento Orçamental, incluindo a adaptação às novas regras de governação europeia. Porém, volto a destacar as nossas recomendações, que se centram na liderança e na gestão da governação de um programa que inclui 51 projetos a executar até ao final de 2027 e que consubstancia, claro, a reforma das finanças, da gestão financeira pública. Permitam destacar neste contexto dos 51 projetos um deles. É um projeto basilar para a nova Conta Geral do Estado. É o projeto da Entidade Contabilística Estado, que visa traduzir o Estado como entidade que orçamenta e relata. Um projeto de implementação exigente. A informação incluída nesta proposta de Orçamento de Estado, ainda relativa à Entidade Contabilística Estado, é incompleta e apenas de natureza orçamental. Ora, é assim ainda muito limitado o seu âmbito, porquanto uma das mais-valias desta entidade é exatamente a de evidenciar a posição financeira do Estado através da informação em base de acréscimo, refletindo o património do Estado, os seus direitos e as suas obrigações. A não concretização desta entidade resulta na falta de informação completa quanto à dívida pública, ao património financeiro, ao património imobiliário e à tesouraria, áreas que são objeto de várias recomendações do Tribunal, como os senhores conselheiros, como os senhores deputados bem sabem. Tomamos também boa nota, nesta proposta, de ela deixar de prever uma norma que permita a prestação de contas pelas entidades públicas noutro referencial contabilístico que não o SNCAP.
vai, aliás, ao encontro das nossas recomendações. Em 2025, todas as entidades públicas, sem exceção, e destaco então, deverão assim prestar contas utilizando o referencial contabilístico NCNCAP. É uma novidade, o que representa um grande avanço na harmonização da prestação de contas pelas entidades públicas. Tanto mais porque, a este propósito, no parecer da Conta Geral do Estado de 2023, dá-se conta que, embora já mais de 80% das entidades tenham prestado contas em NCNCAP, apenas pouco mais de metade do volume financeiro foi coberto por este novo referencial contabilístico. Por último, sobre esta reforma, uma palavra sobre o seu controle externo, que é um aspecto fundamental na promoção de uma reforma estrutural desta natureza. Relembro aqui a obrigatoriedade prevista na lei da entrega à Assembleia da República e ao Tribunal de Contas do ponto de situação semestral sobre a implementação da Lei de Enquadramento Orçamental. Porém, para cumprimento desta obrigação, apenas foi remetido ainda o relatório relativo ao primeiro semestre de 2021. Segunda área a destacar, que contribui então para a qualidade da despesa, como disse no início, irei destacar 3 áreas. A primeira foi a reforma das finanças públicas, a segunda área é sobre a qualidade do reporte. A margem orçamental das finanças públicas portuguesas não é grande. Ganha assim relevância tudo o que tem a ver com a promoção de uma despesa de qualidade. No parecer sobre a Conta Geral do Estado, sinalizam-se áreas concretas de melhoria e que se podem concretizar desde logo ao nível do Orçamento de Estado. Uma delas é a efetiva implementação da orçamentação por programas, que permita a comparação entre os custos previstos e os verificados e entre as metas fixadas e os resultados alcançados. Neste âmbito, é de assinalar como positivo o alargamento previsto na atual proposta do Orçamento de Estado da fase piloto de 2 para 8 missões de base orgânica. A segunda melhoria e a segunda área a destacar é sobre a adequada especificação e que contribui para este objetivo de qualidade da despesa pública, é a adequada especificação da despesa pública. São aspectos de pormenor, mas que contribuem para a qualidade da despesa. Portanto, ao nível da adequada especificação da despesa pública, nos últimos anos tem sido prejudicada pela desatualização de um classificador económico das receitas e despesas que já tem mais de 20 anos. Temos insistentemente vindo a dar conta do impacto desta desatualização na contabilização de valores que são materialmente relevantes em rubricas residuais, por exemplo, outros ativos financeiros, taxas diversas, tudo rubricas residuais que existem porque o classificador da despesa e da receita está desatualizado. Terceiro aspecto é a definição de dotações adequadas que evitem a suborçamentação de determinadas rúbricas e os pagamentos em atraso que prejudicam as condições negociais com os fornecedores e que sujeitam o Estado a juros de mora, portanto, má qualidade da despesa. Neste domínio, importa ainda assegurar uma redução não apenas no último mês do ano, mas também ao longo do ano. No parecer de 2023, damos conta que o valor médio foi mais do dobro do valor do final do ano, o que não é uma boa prática. Quarta destaque, digamos assim, o efetivo controle dos benefícios fiscais. São um instrumento importante de política pública que, pela perda de receita que implicam, devem ser sujeitos a um escrutínio tão exigente como aquele que normalmente consideramos para a despesa. Aliás, na atual proposta do Orçamento de Estado de 2025, a despesa fiscal cresce cerca de 7% face à Conta Geral do Estado de 2023. O seu controle passa necessariamente não só por uma fundamentação completa, desde logo a quando da criação de cada benefício, mas também pela sua reavaliação sistemática. Neste âmbito, saliento que iremos acompanhar o trabalho da nova unidade da Autoridade Tributária, criada em fevereiro de 2024, especificamente para avaliar as políticas públicas em matéria tributária e aduaneira, incluindo os benefícios fiscais. Por último, neste contexto, o efetivo controle dos apoios e das medidas de política. Neste parecer foram analisados alguns apoios públicos de forma mais específica, designadamente o apoio extraordinário à renda, os apoios para mitigar os impactos de incêndios, os apoios para mitigar os impactos de incêndios e inundações ocorridos em 2022 e 2023, o subsídio social de mobilidade.
Foram formuladas recomendações, não só sobre uma correta contabilização, mas também sobre a necessidade de uma regulamentação adequada e atempada, que provavelmente se adequa também aos vários apoios previstos na atual proposta de Orçamento de Estado. Por último, a minha terceira e última área de destaque é na área da segurança social. O parecer destaca um conjunto de diplomas e normas legais com impacto nas entidades da segurança social que carecem de revisão há vários anos, ao nível do Fundo de Garantia Salarial, ao nível da Tesouraria Única da Segurança Social, ao nível da componente de capitalização do sistema previdencial, ao nível do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Neste domínio, assinalo que a proposta de lei em discussão traz uma alteração face à norma que determina a afetação de parte da receita de IRC ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, que, indo ao encontro do recomendado pelo Tribunal aos vários anos, vem resolver os problemas que decorriam da anterior formulação, quer no que concerne a taxas a considerar, quer na eliminação da componente de adiantamento. No entanto, nada refere relativamente aos valores efetivamente arrecadados em anos anteriores que ainda não foram transferidos. Eu julgo que já ouvi falar sobre isto nesta sede. Seja no IRC, 261 milhões de euros, seja nas demais receitas fiscais consignadas ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Ainda na área da segurança social e, para terminar, o Tribunal tem assinalado algumas fragilidades na contabilização, gestão e controle dos imóveis. E aqui também identificámos uma alteração nesta proposta de Orçamento de Estado 2025. Que prevê, no seu artigo 6º, a possibilidade do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social proceder à transferência de imóveis da Segurança Social para o IRU e para a gestão da STAM. Ora, esta norma, se bem que pretende provavelmente mitigar as dificuldades e fragilidades ao nível da gestão dos imóveis, no entanto, ainda que a mesma preveja que os rendimentos desses imóveis sejam transferidos para a Segurança Social e afetos ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, esta opção de transmissão da titularidade e não apenas da sua gestão tem um impacto nas contas da Segurança Social, designadamente com a redução do seu ativo, a quando da transferência. Para além disso, introduz uma necessidade de controle adicional para garantir que a nova gestão maximize a rentabilização do património e que os rendimentos sejam efetivamente transferidos para a Segurança Social. Esta é, assim, uma matéria que vai requerer uma particular atenção do Tribunal de Contas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Conselheira. Muito obrigado, Sra. Presidente. Quase que se conteve no tempo que estava atribuído, mas eu também fiz uma subtração do tempo, acho, nos cumprimentos da Sra. Presidente, que não se reportavam propriamente à intervenção inicial. Senhores deputados, vamos então dar início à nossa primeira ronda. Irei dar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, Sr. deputado Almiro Moreira, que dispõe de 5 minutos. Faço favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por saudar a professora a doutora Filipa Urbano Calvão e reiterar também os votos que o Sr. Presidente da COFAP aqui já fez relativamente ao seu mandato e desejar que, de facto, tenha um bom e profícuo mandato que agora inicia. Cumprimentar também a Sra. Juíza Conselheira Ana Leal Furtado e o Sr. Juiz Conselheiro Fernando Oliveira e Silva, assim como a Sra. Auditora Coordenadora Maria João Caldas. Cumprimentar a Sra. Deputada, Srs. Deputados. O Tribunal de Contas é ouvido nesta Assembleia, como aliás já foi referido pelo Presidente da COFAP, no âmbito da discussão da proposta de lei do Orçamento de Estado, relativamente às recomendações constantes no parecer do Tribunal de Contas sobre a Conta Geral do Estado. Por isso, as minhas primeiras questões vão, naturalmente, ser focadas nesta natureza. E na página 11 do referido parecer, refere, e cito, em 2023, na execução da Administração Central e da Segurança Social, atingiu-se um excedente orçamental de 7,3 milhões de euros, invertendo a tendência deficitária dos últimos anos. Excluindo o efeito de duas operações de natureza excepcional, o excedente teria cerca de metade do valor verificado. A transferência do Fundo de Pensões do pessoal da Caixa Geral de Depósitos para a Caixa Geral de Aposentações, no valor de 3 mil milhões de euros, e a devolução ao Estado de parte do valor transferido em 2022 para o apoio ao Sistema Nacional do Gás, no valor de 700 milhões de euros. Parte das receitas que contribuem
para o excedente orçamental de 2023 apenas pode ser utilizada para assegurar o pagamento de pensões futuras. Fim de citação. Pelo que questiono que se o excedente de 2023 pode também ser considerado, de certa forma, artificial, como, aliás, a UTAU se referiu relativamente à redução da dívida pública, uma vez que cerca de metade desse excedente orçamental tem natureza excepcional e apenas pode ser utilizado para assegurar o pagamento de pensões futuras. Consideram que este seja, de facto, o modelo adequado para garantir excedentes orçamentais. Também no parecer do Tribunal de Contas sobre a Conta Geral de Estado de 2023, refere na sua página 164, e volto a citar, que relativamente à consignação da parte da receita de IRC, persiste a falta de clareza da norma e as inconsistências que obstaculizam a respectiva aplicação e potenciam erros no seu apuramento. Confrontado com esta situação, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais determinou a consideração de uma taxa única, em oposição ao estipulado por lei, que define um conjunto diversificado de taxas, não tendo ainda sido acolhido o recomendado no parecer sobre a Conta Geral de Estado e promovida qualquer iniciativa de correção e simplificação da norma que todos os anos é replicada na Lei do Orçamento de Estado. Fim de citação. Pelo que solicito à Sra. Presidente o seguinte esclarecimento, que nos esclareça o que efetivamente esteve em causa nesta persistente ilegalidade, como é referido no relatório, e se é possível quantificar os montantes acumulados de subfinanciamento do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social que foram obtidos por esta via, e também que se pronuncie sobre a solução encontrada nesta proposta de Orçamento de Estado de 2025 sobre esta matéria. Sobre a proposta de Orçamento de Estado para 2025 e do que o Tribunal de Contas pode observar, questiono ainda se pode a Sra. Presidente confirmar que esta proposta de Orçamento de Estado não aumenta um único imposto, se o Tribunal de Contas tem sido, de certa forma, crítico relativamente às cativações em anos anteriores do Orçamento de Estado dizendo que estas comprometem a execução do Orçamento de Estado, e se na proposta de 2025, sendo público que o Sr. Ministro das Finanças coloca a maioria das cativações previstas de decisão direta dos ministros sectoriais, se lhe parece mais adequada esta opção, tendo em conta uma boa execução orçamental. E, por fim, a Sra. Presidente ou a Sra. Conselheira, Juíza Conselheira, já aqui enumerou algumas recomendações refletidas já na proposta do Orçamento de Estado de 2025, mas do que pode observar dessa proposta, qual é a vossa perspectiva quanto às acomodações das 67 recomendações efetuadas ao Governo e à Assembleia da República no vosso parecer da Conta Geral do Estado? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Almir Moreira. A palavra, Sra. Presidente, ou a Sra. Conselheira. Faça a Sra. Conselheira Furtado, faça. Obrigada, Sr. Deputado. São perguntas bastante importantes e pontuais. Vou tentar responder às 4 questões que me foram colocadas. Portanto, se o excedente ao ser, em parte, conseguido através de 2 operações pontuais, é um excedente artificial. Quer dizer, a terminologia não nos compete adjetivar o excedente. O excedente é simplesmente uma operação que resulta entre uma diferença entre um saldo, que resulta entre a diferença entre uma receita e uma despesa. A receita é superior à despesa e, portanto, há um excedente. Vai ser usado para pagamento de pensões futuras, é o que a lei determina e, portanto, a existência de excedente em si só é algo positivo e no parecer sobre a Conta Geral do Estado nós não nos adjetivamos, não qualificamos a forma como a lei determina para a sua respectiva utilização. Relativamente à consignação do IRC, ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, de facto eu tive
na minha apresentação, pronunciei-me exatamente sobre que é um dos aspectos positivos da atual proposta de lei do Orçamento de Estado de 2025, é esta correção desta fragilidade que existia anteriormente e, portanto, o tornar operacional e de forma positiva esta consignação de receita ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social e nesta nossa primeira leitura que fizemos ao Orçamento de Estado, de facto, damos-nos conta de que a lei vai de encontro ao que foi recomendado pelo Tribunal e neste momento não temos nenhuma crítica a apresentar a esta forma de operacionalizar esta consignação de receita de IRC ao Fundo de Estabilização da Segurança Social. Porém, damos nota de que ainda nada foi feito relativamente aos valores efetivamente arrecadados em anos anteriores e que ainda não foram transferidos. Portanto, à partida, esta proposta de Orçamento de Estado resolve o problema da operacionalização desta lei em 2025, haverá que resolver ainda esta questão do problema a montante, portanto, toda aquela receita de IRC que ainda não entrou no Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social por dificuldades na operacionalização da lei, tal como estava determinada em anos anteriores, e isso ainda não foi resolvido. Nós, nesta sede, não fazemos avaliações, nem fizemos uma análise sobre até que ponto é que a proposta de Orçamento de Estado irá ou não acarretar mais impostos. Não entramos nesse domínio. Sobre a questão das cativações, também o parecer sobre a Conta Geral do Estado, o que temos vindo a dizer é identificá-las, é um instrumento que pertence ao Ministro e aos Governos decidir utilizá-los e nós apenas damos conta desses montantes e do que foi executado. Nunca fizemos nenhuma auditoria para que fosse avaliar até que ponto é que as cativações prejudicam a gestão ministerial de cada um dos ministérios. Temos tido o cuidado de evidenciar o peso das cativações em cada um dos ministérios, evidenciar os seus valores, mas não nos pronunciamos sobre a qualidade dessa decisão, que pertence naturalmente aos vários representantes avaliar essa relação entre mais disciplina ou menor flexibilidade. E, portanto, nunca fizemos nenhuma auditoria sobre isso e não temos nenhuma opinião fundamentada sobre o impacto das cativações nessa gestão das despesas públicas, digamos assim. A quarta questão, Sr. Deputado, se me puder relembrar. Passou, Sr. Deputado? Era sobre a perspectiva de aceitação das recomendações. Exatamente. Sobre essa questão também nos pronunciaremos na sede certa. As recomendações têm 2 anos para serem acatadas e no parecer sobre a Conta Geral, portanto, as recomendações deste ano serão apreciadas na sua sede no parecer da Conta Geral do Estado de 2025. O que é que sobre o passado, temos verificado que cerca de 50% das recomendações têm vindo a ser implementadas de forma parcial. O que é que isto significa? Significa que há um caminho a fazer, esse caminho tem sido dado, naturalmente, na nossa opinião, é mais lento do que desejável. Portanto, temos aqui a falar da questão da rapidez da implementação, que é muito lenta, e o Tribunal de Contas não vê com bons olhos essa lentidão. De qualquer maneira, vemos com bons olhos o não sair do caminho. Portanto, as nossas recomendações serão mantidas e iremos continuar nesta luta, apesar de tudo gostávamos que fossem implementadas de forma mais tempestiva e mais rápida. Nós, em sede do parecer, distinguimos muito, fazemos uma distinção entre as recomendações que têm um caráter mais estrutural e que são mais abrangentes, e essa justifica-se que haja algum tempo maior para a sua aplicação, mas há um conjunto de outras recomendações que identificamos explicitamente. Por exemplo, a revisão do classificador económico, nada justifica que não se tenham dado passos nesse sentido. Portanto, há várias recomendações com caráter de curto prazo e que nós
desejávamos que fossem implementadas. O Orçamento de Estado de 2025, como lhe digo, há aqui uma outra recomendação que já podemos desde já dizer que parecem ter sido acolhidas em sede desta proposta, é o caso da consignação do IRC ao Fundo de Estabilização da Segurança Social, mas naturalmente o Tribunal de Contas é sempre muito otimista e, portanto, somos muito positivos quanto às perspectivas de continuação de implementação de todas as nossas recomendações. Muito obrigado, Senhora Conselheira. Quase que se conteve no tempo de resposta. Vamos continuar dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Deputado Carlos Brás, cumprimento, e a quem dou a palavra também dispõe até 5 minutos. Faço favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, inicio por cumprimentar a Sra. Presidente do Tribunal de Contas, a Sra. Conselheira Filipe Urbano Calvão e a restante equipe, e a quem desejamos um auspicioso mandato à frente do Tribunal de Contas. Nós selecionámos aqui 3 conjuntos de questões, depois em função da evolução do tempo veremos. Um primeiro sobre as questões da proposta de lei do Orçamento de 2025, depois um segundo sobre a atividade do Tribunal de Contas e um terceiro sobre a qualidade da informação reportada. Mas, focando-nos nas questões do Orçamento para 2025, ou da proposta, queria colocar a seguinte questão ao Tribunal de Contas. Como veem a evolução do saldo estrutural e que importância é que este saldo tem para prevenir ciclos económicos de estagnação e recessão? Sendo que, como é público, o atual Governo usou e tem estado a usar o saldo estrutural, convertendo-o em despesa estrutural. Por outro lado, o artigo 21 da Lei de Enquadramento Orçamental refere que os excedentes de execução orçamental devem ser usados preferencialmente na amortização de dívida pública e na constituição de uma reserva de estabilização. E, portanto, o que pedi era um comentário à utilização do saldo estrutural. Depois, sobre a dívida pública, que perspectivas, como é que comentam a evolução dos últimos anos e que perspectivas é que se vos oferecem para o curto e médio prazo? Relativamente às questões de solidez das finanças públicas portuguesas, como é que consideram que grau de solidez é que as nossas finanças públicas apresentam, que evolução têm tido e que riscos também se podem perspectivar no médio prazo? A questão da segurança social e da sustentabilidade do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social já foi aqui abordada também, mas se puderem dar mais pormenores sobre a evolução, agradecemos. Depois também uma questão sobre investimento público. É sabido que o Governo anterior previa usar os excedentes orçamentais para prevenir a queda abrupta do investimento público pós-PRR. Qual é a perspectiva do Tribunal de Contas para a trajetória do investimento público, na medida em que, a partir de 2026, poderemos sofrer uma queda abrupta deste mesmo investimento? E depois a questão também das cativações, que também já foi aqui abordada. Registra-se um aumento das cativações, que tão criticadas têm sido ou tinham sido no passado recente, e agora o que se verifica no orçamento ou na proposta de lei de orçamento para 2025 é um aumento de 500 mil milhões para 515. Sobre a atividade do Tribunal de Contas, também era interessante ouvirmos, porque tinham sido aqui anunciadas algumas programações para 2024 e 2025 e gostaríamos também de saber se elas têm sido implementadas ou não, nomeadamente que auditorias é que o Tribunal de Contas prevê para 2025, se foi de facto realizada aquela auditoria anunciada sobre sismos e o grau de preparação do país para os mesmos. Um outro estudo que também tinha sido anunciado sobre o envelhecimento da população e o respectivo impacto económico ou financeiro nas finanças públicas do país, e também uma questão sobre ODS. O relatório do Orçamento do Estado de 2024 continha um capítulo sobre ODS e que é que o Tribunal de Contas acha do relatório para 2025. Também uma questão sobre as isenções e as dispensas de fiscalização prévia dos contratos. O Tribunal de Contas considera que o mecanismo de fiscalização prévia atrasa a administração pública, que duração média de um visto, qual é a duração média da atribuição de um visto prévio e quantos casos é que têm existido ou existiram ano passado de recusa de visto prévio. O ano de 2024
houve mais ou menos recusas de visto prévio e houve mais ou menos contratos para fiscalização. Sobre a qualidade da informação reportada, como é que esta tem evoluído, que grau de observância é que tem tido as recomendações do Tribunal de Contas, e o mesmo se diga em relação à orçamentação por programas, como é que tem sido a evolução da orçamentação por programas. O relatório contém informação adequada sobre o cumprimento da lei de enquadramento orçamental, conforme a recomendação anterior, sim ou não, e em que medida. E já agora também como é que está o processo de transição das administrações públicas para o SNC-AP. E depois também aquela questão da despesa fiscal e da transparência da despesa fiscal. E para já era só. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu recordo, Sr. Deputado, que o Tribunal de Contas também só dispõe de 5 minutos para responder às suas questões. A palavra à Sra. Presidente. Deputado, muito obrigada pelas questões que nos colocou. São muitas, de facto, e, portanto, é difícil que nós consigamos responder em 5 minutos a tantas questões. Eu queria só aqui dar uma curta resposta relativamente às questões que colocou a propósito da atividade do Tribunal, sublinhando que a questão da fiscalização prévia, enfim, é conhecida a posição do Tribunal de Contas sobre o regime de fiscalização prévia, têm sido introduzidas alterações, de resto, que recentemente em outubro foi precisamente aprovada uma lei que, mais uma vez, afrouxa ou quase que elimina verdadeiramente o controle prévio sobre alguns dos contratos, portanto, assentes em todos os contratos assentes em financiamento da União Europeia. O Tribunal respeita esse diploma, embora tenha feito um parecer crítico quanto a alguns desses aspectos, mas o Tribunal respeita esse diploma e vai dar, evidentemente, cumprimento. Queria só sublinhar que, em termos de impacto no orçamento, o facto de se afrouxar ou eliminar, em termos práticos, a fiscalização prévia e se centrar, ou se pretender que a atividade do Tribunal se centre na fiscalização concomitante, implica uma necessidade de reforço dos recursos do Tribunal, porque a fiscalização concomitante exige muitos mais recursos do que a fiscalização prévia e, portanto, isso deve também ficar refletido no próprio Orçamento de Estado. Em termos da duração do controle prévio, enfim, a média é de 12 dias. O problema não é, portanto, o do tempo de emissão dos vistos. O problema é que, geralmente, as entidades que apresentam, enfim, que submetem os contratos ou as decisões a controle prévio, não têm bem instruído esse procedimento e, portanto, isso significa voltar para trás dessas questões e, relativamente, relativamente aos casos, à taxa de recusa, a taxa de recusa de visto é apenas de 1 a 2%, portanto, similar ao dos anos anteriores. Os contratos que estão sujeitos à fiscalização, têm vindo a ser sujeitos à fiscalização prévia, rondam os 2.000 a 3.000 contratos. Quanto às auditorias, eu se calhar passava-lhe a palavra também nessa parte, não sei se tem informação. Quanto às auditorias, estão algumas em curso, mas ainda não há relatórios a concluir, designadamente a questão da auditoria dos sismos ou do envelhecimento da população, portanto, quando sei, ainda estão em curso e, portanto, não temos ainda resposta quanto a isso. E passo a palavra à Sra. Conselheira para responder o que for possível às outras questões no tempo que temos. Obrigada, Sra. Presidente. São, de facto, obrigada, Sr. Deputado, pelas suas questões, são questões muito abrangentes. Há aqui um conjunto de questões que são mais de natureza macroeconómica, digamos assim. Como é que o Tribunal avalia o impacto da atual proposta de Orçamento de Estado em termos das estimativas macroeconómicas, em termos das estimativas de despesa e receita, em termos das propostas de políticas públicas, o seu impacto na economia. Nós, em termos do parecer e as nossas funções no Tribunal e nesta sede do parecer sobre a Conta Geral do Estado, é avaliarmos e apreciarmos a atividade passada, para, com base nela, fornecer aos senhores deputados e aos cidadãos e aos agentes económicos informação que permita, de forma fundamentada, de facto, depois avaliar todas essas questões. Não nos pronunciamos sobre a qualidade das estimativas macroeconómicas, não nos pronunciamos sobre a sustentabilidade da dívida pública,
de forma técnica e rigorosa, não nos pronunciamos sobre a sustentabilidade da segurança social, nem sequer do parecer da Conta-Geral do Estado, de forma técnica e rigorosa. O que nos preocupamos em fazer para ajudar nessas questões tão pertinentes que elas são fornecer questões que a montante poderão ajudar nessa reflexão. E, em particular, o parecer sobre a Conta-Geral do Estado, todos os anos, de facto, tem essa preocupação. E identificamos riscos, mas a forma de o identificarmos é fundamentando, apresentando informação sobre essas questões. Por exemplo, o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social é um instrumento de política pública muito importante, uma escolha que em sede de lei está previsto esse fundo, essa almofada para fazer face a responsabilidades futuras da Segurança Social, e sobre essa matéria o Tribunal tem vindo a pronunciar-se e a analisar essas questões com cuidado. Por exemplo, nos últimos anos temos recomendado a avaliação da estratégia de investimento do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. E não é porque tenhamos, portanto, a nossa forma não é porque tenhamos verificado que o seu investimento em dívida pública o tenha prejudicado. Não fizemos estudos nessa natureza, mas o que verificamos foi que a portaria que o define exige essa reavaliação. Também sabemos que há estudos que apontam para essa necessidade e, portanto, nós temos um papel também de dar credibilidade a todos esses estudos que já foram feitos pelo próprio Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, chamar a atenção da necessidade, de facto, de reavaliação dessa norma que deveria já ter sido revista em 2015, o que não sucedeu. Para concluir, Sr. Conselheiro. Ficaria por aqui. Muito obrigado. Vamos prosseguir, dando a palavra ao grupo parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Cumprimento a quem dou a palavra. Dispõe também até 4 minutos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-lo assim, cumprimentar todos os colegas da Comissão de Orçamento e Finanças e todos os deputados que se juntam a esta audição. Cumprimentar também a Sra. Presidente, a nova Presidente do Tribunal de Contas e os Srs. Juízes Conselheiros que a acompanham, os Srs. Membros da Delegação, desejar das maiores venturas e felicidades no desempenho do seu cargo, que curiosamente tomou posse 2 dias após o Orçamento de Estado entrar nesta casa e, portanto, quase que estávamos aqui hoje a dar aqui alguns contributos para o seu plano de atividades, para o seu plano de ação, para o seu mandato, que se espera que seja, e tenho a certeza que fará o trabalho possível dentro do melhor para Portugal e o interesse público inerente. Normalmente nós analisamos as recomendações e os pareceres do Banco de Portugal, do Tribunal de Contas, que são muito importantes na prestação de contas, do cumprimento da lei do orçamento orçamental, e estas recomendações que disse, as 67 recomendações que falou, muitas delas, se soubéssemos dos perigos e das questões inerentes previamente, e é isso que nós estamos a fazer hoje, é ter esta audição para, de forma proativa, termos um melhor ano de 2025 para evitar que no parecer de contas do Geral do Estado de 2023 venha aqui explícito no vosso parecer que dão um juízo de não conformidade com a lei de orçamento orçamental por não integrar demonstrações orçamentais financeiras consolidadas à Administração Central da Segurança Social, que também impossibilitam a certificação da conta pelo Tribunal. O que isto, para mim, é de facto uma grande preocupação. O documento que está aqui em análise para o Orçamento de Estado, perspectiva social orçamental de 0,3 positivo, um saldo primário de 2,5% do PIB, a previsão deste ano é um saldo orçamental de 7,3 mil milhões e um incremento de 367 milhões, prevê-se também que cresça a receita fiscal de 6,4 face a 2024, mas a receita fiscal cresce 3,4% e as contribuições sociais em cerca de 6,8%. No concernado à despesa, prevê-se também um decrescimento de 6,6%, destacando-se o contributo dado ao investimento em 16,7% nas rubricas de despesas de capital, cuja variação ascende a 37,7%. De facto, nós estamos perante um documento de intenções que é preciso que seja realizado da melhor forma possível para evitar o que vi no parecer de Contas Geral do Estado de 2023, que está sobreavaliado
as receitas, está sobreavaliado as despesas, está com os prazos de pagamento isto e aquilo, a receita fiscal dispara e aumenta, os portugueses pagam sempre cada vez mais impostos e chegados aqui, como isto não é prévio, é pós-participado, dar nota da importância de algo que é incontornável nesta audição, que é a importância do PRR, em que a receita total do Estado em 2025 seria de 43,2% do PIB, mas que se não houvesse PRR, mas com o PRR dispara mais, sensivelmente, mais 2 pontos percentuais do PIB, para 45,5%. Estamos a falar de valores muito significativos, aos quais importa dar maior controle e a maior transparência. E aqui chegados, Sr. Presidente, também é incontornável o parecer que foi dado pelo Tribunal de Contas no que concerne ao que o Governo pediu a esta Casa de dispensa do visto prévio, a questão da litigância, a questão do recurso aos juízes, aos árbitros e arbitragem. Mas o Tribunal de Contas diz-nos que não deveria, os atrasos no PRR, e repare, este ano de que estamos a falar, 2024, referente a este Governo, passou de 23 para 24 a taxa de execução, ou seja, só evoluiu 1%. E não, diz o Tribunal de Contas que estes atrasos de execução não deriva do exercício das funções de fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas, que tem dado o seu parecer num prazo médio de 12 dias úteis e que não é por aqui que o problema reside. Mas foi por aqui que entrou nesta Casa a grande, eu já vou terminar, Sr. Presidente, a grande dificuldade e por isso é que se solicitou esta dispensa do visto prévio, sendo que nós analisamos todas as estatísticas e não é por aqui. De facto, o Tribunal de Contas tem razão, mas cria-se aqui um papão dizendo que é este visto prévio que está a criar aqui um problema. Mas eu gostava de claramente perguntar-lhe, até porque a lei foi aprovada, ainda não foi promulgada, o Sr. Presidente da República ouvirá esta audição, o Governo tirará as suas conclusões. É ou não, por causa da ação do Tribunal de Contas, que os processos do PRR encravam nesta questão? Parece-nos que é importante dizer isto. E, por fim, Sr. Presidente, de forma muito sucinta, o aumento das cativações do Estado, qual a sua opinião sobre isto, dado o aumento e as auditorias adicionais que irá fazer durante o ano de 2025, refere-se a que mais áreas? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. A palavra à Sra. Presidente do Tribunal de Contas, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Pois, os atrasos na execução do PRR não são seguramente imputáveis ao Tribunal de Contas, isso que fique claro. Embora se compreenda que o papel de prevenção de ilegalidade financeira que o Tribunal desempenha através na utilização deste instrumento jurídico que é o visto prévio de facto, obriga as entidades sujeitas a esse controle a preparar o procedimento contratual com especial rigor, que é também exigido pela União Europeia. Portanto, não há aqui não é de facto o Tribunal de Contas aqui, digamos, o mal da fita. O problema é que o regime da União Europeia é um regime bastante apertado, com requisitos apertados, o que obriga as entidades que estão sujeitas a esse controle, cujos atos jurídicos estão sujeitos a esse controle, a prepararem e instruírem esse procedimento em termos, e isso pode levar, como digo, algum tempo. E o que acontece é que, às vezes, o processo volta para trás, se quiser, ou seja, o pedido volta para trás, é devolvido por não estar em condições para uma decisão de visto. Não é uma recusa, é dizer faltam elementos que não foram ainda apresentados. Isso faz com que as entidades também percam tempo na execução desses financiamentos. Portanto, há aqui este equilíbrio que é difícil de fazer entre a garantia do rigor na execução dos fundos e a garantia de celeridade na execução dos próprios fundos.
Como digo, a solução que é avançada agora, recentemente, enfim, não está necessariamente no contexto desta lei do orçamento, mas que é avançada agora, vai focar, ou vai obrigar o Tribunal a focar a sua atenção na fiscalização concomitante, e volto a insistir neste ponto, que é um ponto importante. Se para nós o instrumento de visto prévio era um instrumento útil em termos de prevenção de ilegalidade financeira, percebemos que a fiscalização concomitante também pode ter um importante papel na garantia do cumprimento das regras de legalidade financeira. Em todo caso, isso vai significar, seguramente, volto a dizer, uma necessidade de reforço dos recursos do Tribunal, e que não me parece que o Orçamento de Estado para 2025 tenha tomado em consideração, até porque este diploma aparece agora em outubro, enfim, setembro, outubro, e, portanto, não dando muito tempo para que ele tenha ficado refletido no próprio Orçamento de Estado. Esse é para nós um ponto bastante importante e que eu não queria deixar de referir. No mais, eu passava a palavra à Sra. Juíza Conselheira. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Presidente. Relativamente, de facto, um dos pontos que nós assinalamos no nosso parecer e que tentamos analisar são os desvios, portanto, esta suborçamentação da receita e a sobreorçamentação da despesa. Temos uma preocupação, não é, para que esses desvios não se mantenham, não sejam... Verifica-se alguma tendência de, ao nível da receita, ela vir a ser suborçamentada, não é? E da despesa ser sobre-orçamentada. Identificamos algumas rúbricas mais específicas. E a nossa preocupação é de que nessas rubricas mais específicas haja um cuidado para que o grau de execução seja próximo daquele que é orçamentado. Relativamente às cativações, eu volto a dizer que o Tribunal de Contas dá nota de que, como é que elas têm evoluído. No final de 2023 encontravam-se cativados 493 milhões de euros, muito embora o valor previsto fosse de 1.293. Portanto, também aqui há um desvio entre o que é orçamentado e depois o que é executado em termos das cativações. Mas, conceptualmente, o Tribunal de Contas, volto a dizer, nunca fez nenhuma auditoria que fundamentasse a eliminação deste instrumento de disciplina orçamental. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Conselheira. Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado Bernardo Blanco, cumprimento a quem deu a palavra. Até 3 minutos, faça. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, a Sra. Juíza Conselheira, estendo os cumprimentos aos demais. Eu queria começar pela despesa. Este ano o Tribunal de Contas, numa auditoria que fez, criticou basicamente os exercícios de revisão da despesa pública. Desde 2013 houve 3 exercícios, eu diria mais na teoria do que na prática. Foram constatados nessa auditoria uma série de medidas vagas com impactos incertos e não fundamentados, estou a citar, e por isso tinha 2 perguntas. A primeira é o que é que o Tribunal recomenda para que haja uma efetiva redução de despesa e não apenas estas sucessivas intenções. E segundo, também falou da falta de qualidade do reporte da despesa. Eu gostava que pudesse detalhar um pouco mais. Depois, em relação aos imóveis do Estado, queria apenas fazer uma pergunta simples. Na última audição que também já aqui tivemos, foram muito honestos e disseram que o sistema de inventariação atual não é confiável. Nós sabemos que está em andamento o processo para ter um sistema novo. O que eu gostava de perguntar era, tendo em conta a análise que fazem, se consideram que até 2026 é execuível proceder ao registro de todos como está prometido. Depois tinha uma questão e um pouco um desafio quase, bem sabendo dos recursos limitados que tem. A verdade é que hoje na Administração Consultiva do Estado estima-se que haja mais de 400 entidades, conselhos, institutos, observatórios, task forces, vários nomes que se vão criando, mas ninguém sabe sequer qual é o número ao certo. Eu relembro, e na semana passada aqui falei disso, o antigo presidente do SES falava muito disso, de evitar a duplicação de muitas estruturas, de fazer essa revisão. O próprio PSD, o ano passado, propôs aqui uma auditoria a essas entidades.
Infelizmente, agora nos pedidos que a COF fará, não estará uma auditoria à Administração Consultiva do Estado, mas eu queria perguntar se o Tribunal de Contas tem possibilidade, ou pelo menos considera, fazê-la. Depois queria ainda perguntar relativamente às medidas de contratação pública especiais. Já falou aqui muito, não vou estar a insistir ao detalhe no tema. Queria só perguntar, de um ponto de vista quase até de eficácia, se não seria melhor mudar as regras de contratação pública em vez dos partidos estarem aqui a criar regimes excepcionais e a alargá-los, e de um ponto de vista até prático do vosso lado, qual é que é a opinião face aos últimos anos? Um último ponto muito rápido sobre a Conta Geral do Estado, também já tive a oportunidade de ouvir o que disseram inicialmente. Queria apenas perguntar, acho que também já tinha perguntado na última audição, qual é que é a consequência? Se incumprimos uma lei, se o Governo incumpre a lei de enquadramento orçamental, qual é que é a consequência? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Bernardo Blanco. A palavra à Sra. Conselheira Ana Leal Furtado, também dispõe de 3 minutos. Obrigada, Sr. Deputado, pelas suas importantes questões. Relativamente ao exercício de revisão da despesa, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que, de facto, damos boa nota de haver este ano, de facto, uma objetivação a esse exercício, à implicação desse exercício com montantes explícitos, até considerado como uma medida de política pública, de redução da despesa nesse contexto. Portanto, isso é bem-vindo. As recomendações do Tribunal estão constantes no parecer, são explícitas, não é? Portanto, isto é um exercício estrutural e exige boa gestão e boa organização, digamos assim. E, portanto, nós recomendamos a adoção das melhores práticas, o alargamento do âmbito das despesas sujeitas a esse exercício de revisão. Eu julgo que o Orçamento de Estado de 2025 está no bom caminho e parece haver um compromisso nesse sentido. Eu penso que o Orçamento, a proposta, explicita bem esse desiderato e esse desejo e aponta, de facto, objetivos concretos que permitirão ao Tribunal, em sede da apreciação da execução do Orçamento de Estado de 2025, apreciar como é que então esse desejo e esse objetivo de reduzir a despesa em face da qualidade da despesa. Eu sei que a proposta do OE 2025 liga essa qualidade da despesa às poupanças que derivam da passagem dos ministérios e da concentração dos ministérios e, portanto, naturalmente, o nosso objetivo é que isso seja alargado. Também as recomendações do Tribunal apontam para algo mais técnico, que é a adoção da norma de contabilidade pública, de contabilidade de gestão e de orçamentação por programas, que é algo que falta muito na administração pública e, portanto, só se vai conseguir melhorias na qualidade da despesa quando houver bons indicadores de reporte, metas definidas e resultados a atingir e para isso é importante a implementação desta norma contabilística 27. Portanto, ao nível da revisão da despesa, mas é um assunto que, de facto, eu penso que é muito útil vir aqui ao debate. Quando me pergunta se as alterações em curso ao nível da gestão do património imobiliário público vão dar bons resultados em 2026, esperemos que sim. O Tribunal acompanhará isso com todo o rigor, como também já tive a oportunidade de dizer, o parecer da Conta Geral do Estado de 2023 ainda não foi possível fazer essa análise porque as alterações havia apenas 6 meses de mudança de alterações e de objetivos com a introdução do novo sistema de gestão dos imóveis, mas esperemos que haja avanços rápidos, mais uma vez chamo a atenção para a rapidez na operacionalização e no próximo parecer de certeza que lhe traremos notícias mais oportunas e mais objetivas sobre o ponto de situação dessa inventariação do património público no âmbito de uma nova sistema de informação. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Conselheira. Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sra. Deputada Paula Santos dispõe igualmente até 3 minutos. Faça favor.
Muito bom dia. Muito obrigada. Cumprimento a Sra. Presidente, todos os demais elementos do Tribunal de Contas. Eu gostaria de colocar duas questões. De certa forma, uma delas já foi abordada aqui no início da reunião, mas aquilo que eu gostaria de solicitar ao Tribunal de Contas é que pudesse também, de uma forma mais detalhada, poder e mais aprofundada, referir a avaliação que tem sobre as duas matérias que vou colocar. A primeira prende-se com esta preocupação que já foi aqui expressa, sobre o efetivo controle dos benefícios fiscais. Creio que foi assim que foi feita essa referência. E o próprio Tribunal de Contas, no parecer que faz da Conta Geral do Estado, identifica que a informação relativamente aos benefícios fiscais é limitada e faz referência de que 303 desses benefícios fiscais identificados pela AT apenas é quantificada a despesa de cerca relativa a 202. E faz inclusivamente uma recomendação para a adequada inventariação e classificação dos benefícios fiscais que se encontram em vigor. Mais abaixo faz também referência a uma matéria que se prende com o regime dos residentes não habituais, nomeadamente no que diz respeito aos procedimentos de controlo aplicados pela AT e que, ressaltando de que não inclui a verificação da sua situação tributária, pelo que podem ter dívidas fiscais e continuar a usufruir dos benefícios fiscais desse regime. Aliás, estou aqui a citar uma preocupação expressa pelo o Tribunal de Contas. Nós estamos, de facto, muito, aliás, temos colocado em cima da mesa a nossa oposição à atribuição de um conjunto de benefícios fiscais, grupos económicos, esta questão dos residentes não habituais. Não estou a pedir nenhuma opinião no plano político, como é óbvio, mas no quadro daquelas que são as responsabilidades e as competências do Tribunal de Contas, esta é uma matéria que, de facto, que eu pedia uma apreciação mais aprofundada relativamente a estas questões. A segunda questão prende-se com o investimento público. Nós sabemos que no Orçamento do Estado, aliás, e a proposta do Orçamento do Estado para 2025, mantém os mesmos, ou enferma nos mesmos erros, em que há um conjunto de rúbricas que são sistematicamente suborçamentadas e que todos os anos a sua execução é muito superior àquilo que foi orçamentado, mas por outro lado há um conjunto de outras que a sua execução fica muito aquém daquilo que é orçamentado. E o investimento público tem sido um exemplo disso, com prejuízos grandes para o desenvolvimento do nosso país, aliás, com investimentos estruturantes que, ano após ano, continuam a surgir na própria proposta do Orçamento do Estado sem qualquer execução. E a questão também relativamente a esta matéria, que parece que, para além dos prejuízos pela não execução desse mesmo investimento que está orçamentado, parece que esta é uma forma de que os governos têm utilizado como variável de ajustamento, vou terminar, para obter excedente orçamental. Aliás, para 2024, se o investimento público for executado, não há excedente orçamental. Era sobre estas duas matérias que eu pedia a pronúncia por parte do Tribunal de Contas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Então, a palavra à Sra. Juíza Conselheira Ana Leal Fernando. Obrigada, Sra. Deputada. Relativamente aos benefícios fiscais, de facto, é uma área onde há ainda muito por fazer. E o Tribunal tem dado conta disso. Portanto, de facto, há ainda uma quantidade relevante de despesa fiscal que não está quantificada. Isso é grave, como bem sabem. O mapa 10 da proposta do Orçamento de Estado, por exemplo, constam 173 benefícios fiscais que não são quantificados. De destacar que na proposta de lei, apesar de tudo, vão sendo dados os ditos passos lentos. Verificamos que na proposta de lei do Orçamento de Estado de 2025 há 4 novas classificações de despesa fiscal em sede de IRC, sendo que as duas primeiras também já constavam do Orçamento de Estado para 2024, porque se referiam a benefícios fiscais criados na Lei do Orçamento de Estado de 2023. Mas, mesmo assim, existem muitos que não estão quantificados e é esse o caminho que tem que ser dado. Relativamente aos benefícios fiscais dos residentes não habituais,
Portanto, em sede dos trabalhos de verificação no parecer da Conta Estadual de Escadade, o que nos demos conta foi de que havia fraco controlo desses benefícios fiscais e que originou a que alguns contribuintes que beneficiavam desse benefício fiscal, em sede de residentes não habituais, tinham dívidas fiscais que não estavam a ser tidas em conta e, portanto, não estava a ser aplicado o mesmo critério de que aos contribuintes que recebiam benefícios fiscais e que, por via das dívidas existentes, deixavam de os receber. E, portanto, nesse contexto, de facto, identificámos esta lacuna e transmitimos essa questão de forma argumentando que se tratava de facto de um benefício fiscal e que por essa via o controle teria que ser feito nem por questões de equidade e deveria ser feito tal como é feito aos restantes benefícios fiscais. Relativamente ao investimento público, de facto, o que se tem verificado é uma suborçamentação desses valores. Portanto, em sede de execução orçamental, os valores executados têm ficado muito aquém daquilo que tem sido orçamentado e, portanto, penso que em termos de investimento público, o que é mais importante é que ele seja executado tal como é previsto. Portanto, penso que deverá ser esse um pouco o caminho, é mais a nossa ênfase tem recaído mais pela falha na suborçamentação, mais do que pelo impacto negativo que possa ter em termos de saldo orçamental. E, portanto, tem sido essa a nossa ênfase. Muito obrigado, Sra. Conselheira. Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE. Sr. Deputado Paulo Moste, cumprimento, dispõe também até 3 minutos, por favor. Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito bom dia a todos. Cumprimento também a Sra. Presidente, a Professora Doutora Filipa Urbano Calvão e todos os restantes elementos do Tribunal de Contas. Queria começar também pela questão das medidas especiais de contratação pública. Já foi feita essa questão, mas gostaria de reforçar, enfim, perceber um bocadinho melhor qual a posição relativamente a esta proliferação de normas especiais, que efeitos é que isto pode ter também na própria celeridade dos processos e se não será melhor efetivamente termos uma revisão daquelas que são as normas da contratação pública que nos permitam e que permitam à administração pública avançar com os seus projetos de forma mais célere, mas garantindo o devido controlo financeiro e legal pela parte do Tribunal de Contas. Relativamente à questão dos benefícios fiscais, penso que esta pergunta também já foi feita. Relativamente à lei do enquadramento orçamental, considerando os alertas que têm sido recorrentes e a decisão de não conformidade com a lei, o Tribunal de Contas refere a possibilidade de adequação dos prazos legalmente definidos e já ultrapassados. O Governo prevê um valor de 100 milhões de euros do PRR para a implementação dos sistemas de informação e gestão financeira pública, tendo em conta o cumprimento da LEO, e, portanto, também perguntava se, quando deste alerta de que há o risco de não concretização dos projetos em 2026, se foi tido em conta este investimento e se, no entendimento do Tribunal de Contas, a adequação dos prazos legalmente definidos e já ultrapassados se passam por uma alteração da lei e qual a solução que estaria aqui em cima da mesa. Relativamente à inventariação do património imobiliário público, o Tribunal de Contas referiu a necessidade de se avançar com a inventariação do património imobiliário público. O LIVRE já tinha apresentado uma medida que foi aprovada no Orçamento do Estado para 2024 sobre esta matéria e as notícias recentes indicam que em 6 meses foram registados cerca de 2.000 imóveis num universo estimado de 60.000.
O Governo prevê um investimento no sistema de informação e gestão do património imobiliário público, de cerca de 22 milhões até 2026. Gostaríamos de saber qual o entendimento relativamente às implicações da execução da atualização do inventário e da possibilidade da sua concretização até 2026. Por fim, tenho também uma questão relativa à dívida das regiões autónomas. O Governo veio garantir uma transferência extraordinária para as regiões autónomas em 2025 e a revisão da Lei das Finanças Regionais para aumentar as transferências para as regiões e, portanto, queríamos também saber que análise é que o Tribunal de Contas faz do recurso à solução de transferência extraordinária e sobre esta matéria o que é que nos podem dizer? Obrigado. Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Paulo Moacho. A palavra então à Sra. Juíza Conselheira Ana Leal Furtado. Faça favor. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado, pelas suas questões. Relativamente às medidas especiais de contratação pública, o Tribunal aprovou, ainda em 2024, recentemente, de facto, um relatório sobre as medidas especiais de contratação pública, onde, de facto, se dá um pouco conta que os efeitos de proliferação não são ideais. Mas, portanto, a nossa posição, eu também não queria agora desenvolver muito esta questão, mas acompanhamos e temos um relatório explícito sobre essa matéria, onde damos nota dessas medidas especiais e o seu efeito, tal como o vemos. Relativamente à Lei de Enquadramento Orçamental e ao nosso relatório, o nosso relatório é exatamente tendo em conta o financiamento em curso, qual o impacto na concretização da Lei de Enquadramento Orçamental, porque pode haver muito financiamento em curso e os objetivos de implementação de uma lei que é anterior ao PRR não ser tido em conta. Foi essa a nossa preocupação. Aí, de facto, damos conta que, apesar do financiamento, isso não assegura a implementação da lei, porque uma grande parte do financiamento é, de facto, para os sistemas de informação. E podemos chegar a 2026 com todos os sistemas de informação, mas sem capacidade de os gerir, sem a articulação entre as entidades públicas envolventes, sem a capacidade de gestão, portanto, onde todos os riscos que têm sido alertados não sejam concretizados. E, portanto, é essa a nossa ênfase e a nossa recomendação atual é que, ao mesmo tempo que se concretiza a operacionalização do financiamento PRR, designadamente em sede de sistemas de informação, seja assegurada toda a necessária capacitação da administração pública para utilizar e para implementar, designadamente a entidade contabilística Estado e todas as outras questões. Relativamente à adequação do prazo da lei, a recomendação do Tribunal é objetiva, há que atualizar a lei, há que alterar os prazos. Em sede de proposta do Orçamento de Estado e da respectiva discussão, damos conta que o Sr. Ministro das Finanças avança de que a Lei de Enquadramento Orçamental vai ser revista e, designadamente, esperemos nós, com essa devida adequação dos prazos. Também compreendemos que convém não definir os prazos só chutar para a frente, digamos assim. Convém definir prazos devidamente fundamentados e com a importância que eles têm e reforçar a credibilidade no seu cumprimento, porque no passado já tivemos prazos que não foram cumpridos e não gostaríamos que se voltasse a registar isso. O inventário do património imobiliário público. Os números que o Sr. Deputado avançou, também tivemos nota disso, tem a ver simplesmente com a alteração desta gestão para a passagem para a Astamo. O parecer da Conta Geral do Estado dá conta, portanto, fala-se de 2.000 para 60.000, não é? No parecer da Conta Geral do Estado tínhamos apenas um universo de 600. Portanto, esperemos que estas previsões de facto se concretizem, mas como lhe digo, nós falamos sobre o que se concretizou e com as previsões só podemos dizer que são bem-vindas sempre. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Conselheira. E para concluirmos esta primeira ronda, irei dar a palavra ao Sr. Deputado. Não, o bloco não está. Irei dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio. Disporá até 2 minutos e eu queria só recordar às senhoras e senhores deputados, porque creio que até não fiz referência no início dos trabalhos, as inscrições para a segunda ronda, tenho algumas, mas se entretanto houver mais intenções tem que ser chegada à mesa até ao final já inscrevo também o Sr. Deputado Paulo Núncio. 2 minutos por esta ronda, Sr. Deputado, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Gostava de cumprimentar, em primeiro lugar, a Sra. Presidente do Tribunal de Contas, a Sra. Professora Doutora Filipa Galvão, também cumprimentar a Sra. Juíza Conselheira Ana Furtado, o Sr. Juiz Conselheiro Fernando Oliveira e Silva. E o primeiro ponto que eu gostaria de focar diz respeito ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. No parecer da Conta-Geral do Estado para 2023, o Tribunal de Contas recomenda uma revisão da estratégia de investimentos deste fundo e numa resposta a uma pergunta do CDS, o Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Ação Social, que é responsável pela gestão do Fundo de Estabilização Financeira da Ação Social, confirmou que a aposta em títulos de dívida pública entre 2018 e 2023, por isso, durante os anteriores governos do Partido Socialista, tiraram 3 mil milhões de euros ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, o que é um custo muito elevado, tendo em conta que estamos a falar de um fundo que garante o pagamento de pensões futuras dos portugueses. Por outro lado, nós também sabemos que o anterior governo do Partido Socialista, já em vias de missão e antes das eleições antecipadas, inscreveu em matéria orçamental 2 ingerências na gestão do fundo, que já foram objeto de crítica por parte do CDS, no sentido de procurar reduzir a dívida pública abaixo dos 100% do PIB. Na Lei do Orçamento de Estado de 2024, sobre a aplicação em títulos de dívida pública da totalidade da receita de IRC consignada ao fundo, por um lado, primeira ingerência. Segunda ingerência, no Decreto-Lei de Execução Orçamental do mesmo ano, no artigo 92, sobre a manutenção da exposição da carteira do fundo à dívida pública durante todo o primeiro trimestre de 2024. E por isso eu gostava de lhe fazer a primeira pergunta, que tem a ver com se considera que são boas práticas esta de condicionar a gestão do Fundo de Segurança, do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, gerando enormes custos de oportunidade, ou seja, 3 mil milhões de euros entre 2018 e 2023. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núncio. Fará outra questão nessa ronda onde já está inscrito. A palavra à Sra. Juíza Conselheira Ana Leal Furtado. Faça 2 minutos também. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. O Tribunal, de facto, acompanha com bastante também cautela e dando a importância que lhe é devida o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Damos conta que, de facto, o relatório do Orçamento de Estado para 2025 está mencionada que uma das medidas para garantir a sustentabilidade do fundo passa por evitar a subexposição à dívida pública portuguesa, e isto vai em linha com o que também pensamos e com o que também está descrito em sede do parecer da Conta-Geral do Estado de 2023. E nos últimos anos nós temos recomendado a avaliação da estratégia de investimento do fundo, designadamente de forma a proceder à reavaliação da portaria. Portaria esta que é ela própria a conter uma norma que determinava a sua reavaliação em 2015. Portanto, não é preciso complicar, é simplesmente seguir a portaria e, naturalmente, seguir todas as evoluções do mercado e, portanto, é uma boa prática sempre atualizar a gestão de qualquer fundo à evolução do mercado. E, portanto, a portaria já em 2015 assim o antevia e, portanto, é da máxima urgência seguir esta recomendação do Tribunal de reavaliar esta gestão da carteira do fundo consoante as melhores opções e a melhor forma de rentabilizar um fundo que é tão importante para as finanças públicas portuguesas. Muito obrigado, Sra. Conselheira. Vamos então dar início à segunda ronda, segunda e última ronda, na grelha que temos disponível. Tenho 5 senhores deputados inscritos, significa que o Tribunal irá dispor de 10 minutos para responder e, como há pouco referi, teria a amabilidade de anotar as questões na exata medida em que responderá apenas depois de formuladas todas as questões. Iniciará esta ronda, então, o Sr. Deputado Ricardo Carvalho, parlamentar do PSD, 2 minutos, faço favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Tribunal de Contas. Gostaria de voltar ao tema da consignação do IRC ao Fundo de Estabilidade Financeira da Segurança Social e ao facto do anterior Governo Socialista não ter transferido as verbas que efetivamente eram devidas. E importa realçar o facto de não haver um cumprimento da lei, logo temos perante aqui uma ilegalidade, e também uma ausência da preocupação do próprio Governo Socialista com a sustentabilidade da Segurança Social, sendo que no discurso político muitas vezes coloca esta mesma preocupação. Este orçamento resolve esta questão e a minha pergunta vai no sentido de conseguimos ou consegue o Tribunal de Contas quantificar o montante que está em falta e se em 2023 estamos efetivamente perante um montante de 261 milhões de euros. Gostaria também de falar ou de questionar relativamente ao visto por parte do Tribunal de Contas, valorizando a importância do próprio Tribunal no que diz respeito à fiscalização. De acordo com o relatório na Conta Geral do Estado, temos um período em média de 12 dias de resposta aos atos. Eu fiquei surpreendido com este dado dos 12 dias, até porque há uma percepção que efetivamente o visto do Tribunal gera uma elevada burocracia. Por isso eu gostaria de perguntar como é que é contabilizado este período dos 12 dias e também relativamente à percentagem de conformidades, que é uma percentagem elevadíssima, nomeadamente 99,2%, se não seria nesta fase de olharmos para as regras desta fiscalização e desta necessidade do visto, se não poderíamos ter aqui uma forma mais expedita e menos burocrática e até rever o próprio valor que está fixado nos 950 mil euros para atos conjuntos, que se aplicássemos o IHPC estaríamos hoje perante 1.178.000 euros. Ou seja, se não deveríamos ter aqui uma maior flexibilidade nas regras e como é que poderíamos evoluir no sentido de ser mais expeditos na obtenção do próprio visto, mantendo a fiscalização, como é óbvio que é necessário de salutar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Carvalho. A palavra ao Sr. Deputado António Mendonça Mendes, Grupo Parlamentar do PS. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Tribunal de Contas, cumprimento aí a toda a equipa. Eu tinha duas questões. Uma diz respeito à consignação para o FEFS e de tentar entender se a introdução de uma limitação nominal à transferência de receita de IRC para o FEFS constitui também uma recomendação do Tribunal de Contas e, sendo uma recomendação, qual é a justificação dessa mesma limitação nominal. Em segundo lugar, a intervenção da Sra. Presidente relativamente à fiscalização do Tribunal de Contas suscitou-me duas questões. A primeira diz respeito precisamente ao tempo de resposta à fiscalização prévia. E neste sentido eu queria perguntar se porventura o Tribunal de Contas faz regularmente, em termos de auditoria interna, uma avaliação sobre os pedidos de esclarecimento que o Tribunal de Contas faz às várias entidades e se esses pedidos de esclarecimento estão todos enquadrados dentro daquilo que é normal para o cumprimento dos deveres de informação ou se porventura o recurso excessivo aos pedidos de esclarecimento intercalares por parte do Tribunal de Contas suspende o prazo para a emissão de visto e dessa circunstância influencia o valor ou o resultado do tempo que o visto demora a ser emitido. E, por último, tendo ainda 30 segundos, queria também sublinhar o seguinte. Percebo que a Sra. Presidente diz sobre o tempo que demora uma fiscalização concomitante versus uma fiscalização preventiva. Aquilo que eu pergunto é se nós não estamos sempre a raciocinar dentro do mesmo parâmetro, ou seja, a função da fiscalização prévia é uma fiscalização de legalidade, enquanto que a fiscalização concomitante incide muito mais sobre, para além da legalidade, também da gestão do próprio contrato. E aquilo que porventura se impunha a fazer era um balanço entre aquilo que é a função da fiscalização prévia e garantir, através de fiscalização concomitante, que não tem que ser necessariamente a fiscalização concomitante que hoje temos na Lei de Organização e Funcionamento do Tribunal de Contas. E por isso era esse comentário que, se fosse possível, pedia à Sra. Presidente. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado António Mendonça Mendes. A palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Marcos Santos. Faça 2 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, os senhores deputados.
a senhora presidente Filipa Galvão e os demais juízes do Tribunal de Contas. Sendo essa primeira audição desta comissão no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2025, é de todo importante ouvir o vosso contributo sobre esta matéria e desde já realço a importância da vossa presença nesta casa. No mais recente relatório da Auditoria da Reforma das Finanças Públicas com o financiamento do PRR, são indicadas 3 recomendações ao Ministro das Finanças. Resumidamente, que promova as sinergias que garantam a concretização da reforma das finanças públicas em todas as suas vertentes, não se limitando aos investimentos do PRR. Que promova a afetação dos recursos humanos com conhecimentos adequados para assegurar os desenvolvimentos conceituais das reformas e a sua concretização na prática em requisitos técnicos que permitam a sua operacionalização, e que promovam a capacitação de recursos humanos com competências para reduzir e analisar, interpretar e reportar as informações previstas na Lei de Enquadramento de Orçamento e no referencial contabilístico da reforma a capacitar as entidades públicas, com o know-how necessário para utilizar as ferramentas que resultem dos investimentos previstos. A questão que vos quero deixar é se olham para este orçamento de Estado e veem algum passo dado no sentido de concretizar essas recomendações. Obrigado. Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Marcos Santos. E para concluirmos, Sr. Deputado Paulo Núncio, faço 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou voltar a insistir na Lei de Enquadramento Orçamental. A Lei de Enquadramento Orçamental que foi aprovada em 2015, eu estava no Governo na altura, participei na elaboração desta lei e acho esta lei da maior importância. Bom, e o que acontece é que durante 8 anos os governos do Partido Socialista violaram sistematicamente a lei, não fizeram praticamente nada no sentido de implementar a Lei de Enquadramento Orçamental, pondo em causa a maior transparência da contabilidade financeira do Estado. E por isso, a primeira pergunta que lhe faço é que comentários suscita esta violação sistemática da lei por parte de governos anteriores ao não implementar a Lei de Enquadramento Orçamental de 2015. Segunda pergunta, quais as justificações que foram apresentadas pelos sucessivos governos do PS para violar a lei todos os anos? Em terceiro lugar, que prejuízos foram provocados ao país e à gestão das finanças públicas pela violação da Lei de Enquadramento Orçamental aprovada em 2015? E, finalmente, como é que encara a nova atitude do novo Governo no sentido de garantir a implementação da Lei de Enquadramento Orçamental? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núncio. Concluímos então as questões. Darei a palavra então à Sra. Presidente do Tribunal de Contas. Faço favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados. Farei uma pequena, curta intervenção, depois passarei a palavra aos meus colegas, apenas para dizer que vejo que o ponto quente também é aqui o do visto prévio, do regime do visto prévio e de uma eventual revisão do regime de fiscalização da legalidade financeira no contexto da contratação pública. E, naturalmente, que o Tribunal de Contas está disponível para discutir, enfim, e cooperar numa definição de um eventual novo modelo, que não me parece que aqui tenhamos, enfim, efetivas condições de discutir com detalhe. De todo modo, passarei a palavra ao Sr. Diretor-Geral do Tribunal de Contas, Sr. Conselheiro Fernando Oliveira Silva, se o Sr. Presidente me permitir, para prestar aqui alguns esclarecimentos relativamente a algumas das questões que foram colocadas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Faço, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados, não na qualidade de Diretor-Geral, mas na qualidade de Conselheiro, que passou 4 anos pelo Departamento de Fiscalização Prévia e, portanto, passaram muitos processos pelas mãos. Tenho a dizer muito rapidamente, que o tempo não nos permite muito mais, dizer o seguinte: o visto é um instrumento fundamental se quisermos ter uma boa gestão pública. O visto é um instrumento pedagógico, muitas vezes há uma opinião pública que não coincide com a realidade. Os 2.000 a 3.000 contratos que chegam anualmente, a taxa de recusa é de 1 a 2%, 20 e poucos contratos por uma única razão, porque os processos são, na sua grande maioria, devolvidos para serem completados. Se assim não fosse, a taxa de recusa seria na ordem dos 60%, 70% ou 80%.
A maioria dos processos são devolvidos não para ganharmos tempo, mas porque falta uma cláusula no contrato. Há contratos que se salvam quando o Tribunal devolve e diz é só expurgar esta cláusula ilegal e o contrato é avisado. Muitas vezes faltam documentos que são fundamentais, são os documentos financeiros. Curiosamente, ainda são cometidos muitos processos ao Tribunal sem virem acompanhados dos documentos financeiros. Como sabem, é motivo de recusa de visto, ponto. Portanto, eles são devolvidos precisamente para serem completos. Como disse o Sr. Deputado do Partido Socialista, realmente o prazo que o Tribunal tem para a emissão do visto suspende-se quando o processo é devolvido. O Tribunal tem 30 dias úteis para emitir o visto. Esses 30 dias são os dias que contam quando o processo está no Tribunal. Obviamente, quando é devolvido para prestação de esclarecimentos ou para a entrega de documentos, o prazo suspende-se. E é aí que realmente as coisas acontecem. É aí que chegamos a ter 1, 2, 3, 4 e 5 meses do processo parado do lado de lá. Obviamente, não é responsabilidade do Tribunal de Contas se a entidade não consegue responder à nossa solicitação. Realmente, o nosso prazo, não chegamos sequer a gastar os 30 dias. O prazo médio de análise interna é de apenas 11 a 12 dias úteis. E dizer, de facto, que o visto, como disse a Sra. Presidente, é um instrumento que tem 150 anos, é um instrumento que evoluiu ao longo da história e poderá continuar a evoluir. O Tribunal está completamente aberto a olhar para o procedimento visto prévio como um instrumento que pode evoluir. E nessa matéria dizer também que o Tribunal chegou a apresentar ao Governo uma proposta de alteração do limiar da fiscalização prévia, precisamente para um limiar único de, se não me falha a memória, de 1 milhão de euros em vez dos 950 mil euros, que, segundo tivemos a ocasião de verificar, não foi contemplado nesta proposta de Orçamento de Estado. Era só. Muito obrigado, Sra. Conselheira. Sra. Conselheira, faça. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Srs. Deputados, pelas questões colocadas. Evidenciava aqui duas. Assim, uma sobre o FEFS e a norma do Orçamento de Estado de 2025 de consignação do IRC ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, até que ponto é que ela é uma melhoria e o que é que o Tribunal disse no passado sobre ela. Portanto, no passado nós recomendámos a revisão da norma e no sentido de assegurar a sua clareza, no passado que foi agora, no sentido de assegurar a sua clareza e execuibilidade quanto às taxas a considerar e que se equaciona a sua simplificação, designadamente através da eliminação da parcela do adiantamento. Portanto, no fundo, era permitir que ela passe a ser execuível e também, em particular, relativamente face aos desvios que se verificaram. Portanto, os desvios verificados não foram propriamente uma ilegalidade, porque houve uma houve uma grande dificuldade na operacionalização de uma norma que não era clara. Portanto, é bem-vinda a atual norma. O artigo 77 da proposta de lei do Orçamento de Estado de 2025, de facto, vem clarificar e simplificar a norma passada. Sobre o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social e sobre a norma era isto. Relativamente à Lei de Enquadramento Orçamental de 2015, que comentários é que nós temos sobre esta lei? Eu acho que nós, para além de comentarmos, neste caso em concreto, temos produtos feitos. Ou seja, desde o início que consideramos que os objetivos da Lei de Enquadramento Orçamental de 2015 eram ambiciosos, mas eram da máxima importância para a credibilidade do país em termos das suas finanças públicas. Como eu disse no início, não temos muita margem orçamental, a qualidade da despesa é da maior importância e, nesse sentido, os instrumentos que promovam essa qualidade da despesa são da maior importância. A Lei de Enquadramento Orçamental é um instrumento importantíssimo nesse sentido. Dotar as finanças públicas com informação mais completa ao nível financeiro, ao nível patrimonial, ao nível da gestão. Pronto. Nesse sentido, já realizámos 9 relatórios da auditoria. A proposta de lei do Orçamento de Estado de 2025, como é que se compromete com esta lei de enquadramento orçamental? A proposta de lei em si não se compromete de maneira muito especial,
porque apenas apresenta o objetivo de ir rever a lei de enquadramento orçamental. Portanto, esperemos que este objetivo se concretize rapidamente e consubstanciadamente, tendo em conta as recomendações que são bastante detalhadas em 9 relatórios da auditoria que o Tribunal de Contas tem emitido sobre isto, mas, de facto, há aqui um grande risco, que é o risco do financiamento PRR e de todos os esforços serem unicamente para concretizar aqueles financiamentos. O relatório da auditoria que publicámos dá exatamente conta que as metas dos investimentos PRR, elas próprias não são suficientes para concretizar, digamos que, as metas da reforma das finanças públicas. As metas ficam aquém. E, portanto, é preciso um trabalho de gestão, de programação, de articulação, tal como temos vindo a evidenciar nos nossos relatórios da auditoria. Obrigada. Muito obrigado, eu, Senhora Conselheira. Chegamos assim ao fim desta audição. Pensava eu que havíamos chegado ao fim, mas o Sr. Deputado António Mendonça Mendes levantou o braço. O Sr. Deputado para... Sr. Presidente, para uma interpelação, se for possível. Provavelmente nas questões que eu coloquei, eu não consegui obter resposta porque provavelmente eram muitas questões sobre o tema da norma de consignação ao FEFS, sobre se a limitação nominal a uma transferência da receita de IRC é ou não é sugestão do Tribunal de Contas, e para perceber o racional, peço desculpa, Sr. Obrigada, Sr. Presidente. Não, eu tomei... Sr. Conselheiro, faço favor, ainda dispõe de tempo, pretendendo responder, faça favor, tem 2 minutos, faça favor. Não, eu tomei boa nota da sua questão, que até é bastante pertinente, e por isso é que li literalmente a nossa recomendação, que não fala num limite, portanto, nós não nos pronunciamos sobre essa questão. Muito obrigado, Sra. Conselheira. Agora sim, em nome da... Agora sim, não. Sr. Deputado Paulo Núncio, e agradeço que, se mais alguma interpelação do género estiver a ser cogitada, que pudesse ser formulada, Sr. Deputado Paulo Núncio, faça. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também era uma interpelação à mesa, simplesmente para dizer que a pergunta que foi feita é uma pergunta capciosa, porque o valor que está identificado no Orçamento de Estado não é uma limitação, mas é o valor que o Governo entende que deve transferir para a Segurança Social, cumprindo a lei. Muito não obrigado. É uma interpelação à mesa e o Sr. Deputado Paulo Núncio sabe que o não é. Agradeço que as formas regimentais sejam cumpridas não apenas na forma, mas na substância. Agora sim, presumo, a terceira é de vez, agradecer ao Tribunal de Contas, à Sra. Presidente e aos Srs. Conselheiros e à Sra. Auditora, os esclarecimentos prestados em instâncias dos Srs. Deputados, reiterar os votos das maiores felicidades para a Sra. Presidente, que rapidamente voltaremos a interagir, seguramente, e queria apenas recordar aos Srs. Deputados que às 3h30 teremos a primeira audição ministerial com a presença do Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Então, está encerrada esta audição. Muito obrigado.